Meu querido, eu quero trazer uma palavra de Deus para você, para a sua família, na epístola, segundo escreveu Tiago, capítulo de número 2, versículo 1, até o versículo 13, aonde nós iremos meditar, mas eu não vou ler todos esses versículos de uma vez. Nós temos aqui Tiago, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13, onde ele vai falar sobre uma fé viva, onde todo cristão, todo servo de Deus precisa ter. Ele diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Assim também, a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Queridos, a epístola de Tiago é uma das epístolas preciosas do Novo Testamento. Eu posso dizer que todas são importantes, mas Tiago é considerado como se fosse o Provérbios, né, o livro de Provérbios do Novo Testamento. E esse Tiago aqui, entre vários Tiagos que se tem na Bíblia, é interessante que você saiba que esse Tiago aqui é irmão do próprio Jesus. Nós temos aí um Tiago que foi decapitado, né, que era um dos filhos de Zebedeu, irmão de João, que escreveu também algumas epístolas e também o Evangelho. E esse Tiago foi decapitado lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Mas o Tiago que está escrevendo a epístola aqui é o Tiago, filho de José e Maria, irmão de Jesus, humanamente falando. Tem essa ligação dos dois. Há algumas correntes teológicas e até igrejas que querem negar essa possibilidade de Tiago ser irmão de Jesus, porque eles não querem admitir que Maria teve um relacionamento conjugal com José. Quer dizer que Maria ficou virgem antes do parto e também depois do parto. E isso não é verdade, porque a Bíblia diz que houve uma relação de marido e mulher entre Maria e também José. É a Bíblia que diz. Então a gente não tem como negar o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz isso em Mateus capítulo 1, versículo de número 25, e diz que José não tocou em Maria até que o menino nascesse. Então, já está Mateus dizendo isso aí. Depois, Marcos capítulo 6, vai nos dizer que os irmãos e irmãs de Maria, os irmãos e irmãs de Jesus, estavam na casa de um povo, de umas pessoas, e disseram: os seus irmãos estão aqui, e dá o nome inclusive de Tiago, aparece ali o nome dele também. E aí querem dizer que ali não é irmão, que ali é primo, aquela coisa toda, para tentar desvirtuar essa ideia, porque se esquecem que o pacto de Deus com a humanidade não é através da irmã Maria. A irmã Maria é uma serva de Deus temente, fiel, uma pessoa maravilhosa, e tem exemplos de vida para passar para a gente que é inacreditável. O Cântico de Maria é impressionante, como ela transmite a palavra, como ela louva a Deus, engrandece ao Senhor, né, por estar sendo ali aquela pessoa escolhida para fazer parte desse projeto de salvar a humanidade, né, de trazer ao mundo aquele que traria salvação à humanidade. E aí o anjo diz: olha, tu és agraciada, né? O Senhor te agraciou, o Senhor te contemplou com tudo isso. E ela diz: olha, então se cumpra na sua serva a vontade de Deus. A princípio ela teve medo, não estava compreendendo, mas Deus lhe deu a graça. Deus lhe deu tanta graça que ela tem um filho, né, Jesus, conhecido por todos nós, e Deus também dá o privilégio a ela de ter um escritor igual Tiago. Gente, é uma coisa fenomenal, maravilhosa, né?
E se não bastasse, Judas também, a epístola de Judas, é outro irmão de Jesus, que escreveu também. Vocês sabem que o Judas que traiu Jesus, esse acabou se matando. Então, não há nenhum registro que ele escreveu alguma epístola. A epístola escrita pelo Judas, lá do Novo Testamento, é também um dos irmãos de Jesus, segundo as correntes teológicas. E aí nós temos aqui Tiago dizendo, olha, que proveito há? Meus irmãos, qual é o proveito que tem se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Parece até que essa epístola está em contradição com o que Paulo escreveu. Olha o que Paulo diz. Porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Parece que há até uma contradição entre Paulo e Tiago. Um está dizendo que não é pelas obras, o outro está dizendo que tem que ter obras. Inclusive essa contradição aparente que se tem foi até um ponto importante para o Martinho Lutério, segundo relatos históricos. Ele ficou com a dúvida se aceitava ou não a epístola de Tiago e teve muitas dúvidas, chegou a dizer que a epístola de Tiago é como se fosse uma agulha no palheiro, ou seja, pouca substância se sobrava de Tiago, por causa desse ponto aqui que se travava entre a questão do legalismo, liberalismo, um problema que se tem entre fé e lei, lei e fé, obras e essa coisa toda. E aí Tiago vem dizendo para nós que a gente precisa ter uma fé viva, e não é pela falar, mas é pelo procedimento do resultado dessas obras. Então, o que é de fato uma fé viva? Primeiro eu preciso lhe dizer que fé viva, uma fé que não é morta, não é uma fé daquilo que você diz. Olha o que ele diz no versículo 14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porque essa fé pode salvá-lo? Como? Há pessoas que vão dizer, olha, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas as ações dela, o que ela produz, não é condizente com o que ela professa da boca para fora. É igualmente um marido dizer, por exemplo, assim, eu amo minha esposa, eu amo a minha esposa, mas ele agride ela, por exemplo, verbalmente, ele agride essa pessoa, ele agride essa pessoa fisicamente, ele destrata a sua esposa, destrata a pessoa com quem ele vive, e ele diz, eu amo. As pessoas que ouvirem ele disser que ama, vai acreditar? As pessoas que ouvirem ele declarar o tempo todo, eu amo, como essa pessoa vai acreditar nisso? Então, da mesma forma, é você que diz, eu tenho fé, meus irmãos, mas as obras que você produz, o seu comportamento, nas suas ações do seu dia a dia, não há evidências dessa fé. Não há demonstração dessa fé. Então ele diz, essa fé vai poder salvar alguém? Essa fé vai produzir algum resultado? Então fé não é só o que você diz. Não é só você ficar dizendo, eu creio, eu profetizo, e no dia a dia você não tem resultado disso. Você não produz ações que venham condizer com aquilo que você está falando. Há muita gente que agora, início de ano, estamos começando o ano, até terminar janeiro, a gente fica nessa mesma empolgação. Princípio de ano, 2019, início de 2000, é assim que a gente faz. Então muita gente começa a dizer, olha, eu tenho fé, eu declaro, eu faço. Fé não é só o que você diz. Fé também não é só o que você sente. Tem gente que diz que eu estou sentindo que eu tenho fé. Olha o que diz Tiago. Tiago é federal aqui no texto. Olha aí. Se um irmão ou uma irmã
estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes dedes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? E ele diz mais, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Tiago aqui não está falando de pessoas que não têm como ajudar. Ele está falando de pessoas que têm como ajudar. Chega alguém na sua porta necessitado, bate na sua porta e diz, meu irmão, estou precisando de uma ajuda, estou passando uma dificuldade, lá em casa não tenho pão, não tenho leite, não tem nada. E aí você sente no seu coração de ajudar aquela pessoa. Você até sente vontade de fazer alguma coisa, mas não faz. Não materializa aquele sentimento. Ele está dizendo, isso aí não resolve. Então fé não é só sentir. Tem hora que a fé lhe impulsiona a tomar uma atitude, mas você não faz. Dá vontade de orar, mas não ora. Dá vontade de congregar, mas não congrega. Dá vontade de vivenciar aquele momento da palavra de Deus e você não vivencia. Às vezes uma pessoa chega enferma, você sente a vontade de orar, mas não ora. Não crer, não materializa. Então fé não é só dizer. Fé também não é só sentir. Fé viva não é algo que só pensa, que você fica só pensando. Por exemplo, olha o que Tiago vai dizer. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E ele diz mais ainda, Paulo diz aqui aos Coríntios, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então fé, meu querido, não é só pensar que tem, não é só dizer, não é só sentir. Fé não é só ficar pensando. Fé é ação. E eu digo mais, a fé é algo que você crê. Olha o que diz, crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Então fé é crer, mas é mais que isso, porque só crer, pastor, eu creio. Tem gente que crê também. E aí é que está o diferencial. Fé é algo que você faz. É quando você age por meio da fé. É quando há uma ação feita, realizada, produzida por meio da fé. Um dos grandes pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele diz que ele definia a fé em 3 palavras. Ele disse, fé é concordância. É quando você concorda com o conhecimento recebido. Ele diz, fé é conhecimento prévio de alguma coisa, fé é concordar, e fé também é receber. É agir por meio dela. Por exemplo, se eu disser para você, olha, beba um copo de água que é bom para a sua saúde, você vai ficar curado. Aí você diz, um copo de água todo dia é bom para você. Você tomou conhecimento. Segundo, você passa a concordar. Terceiro, você passa a tomar aquela água, a agir. Então isso é uma fé que tem ação, que produz resultados na sua vida. Talvez nessa manhã você que está me ouvindo, estou ilustrando que a água, não estou falando que a água cura ninguém não, pelo amor de Deus, é só ilustração. Então você precisa entender que a fé, meu querido, ela produz resultados na sua vida quando você faz. E aí ele usa o exemplo de Abraão e de Raabe, dizendo que Abraão foi o pai da fé porque entregou Isaac. Deu para entender agora? E Raabe foi uma mulher de fé porque ela entregou, ela confiou em guardar os espias. Então, se nesta manhã, você que está ouvindo a palavra de Deus,
estiver ligadinho na nossa programação agora, e de fato tem fé no seu coração, faça. Começa a agir. Começa a operar esta fé através daquilo que Deus ensina na sua palavra. E seremos assim vitoriosos.